Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Você que se prepara para o concurso da Prefeitura de Lagoa do Carro, zona da Mata Norte de Pernambuco, vamos agora trabalhar com o tema Conhecimentos Gerais barra Atualidades ou Conhecimentos Gerais e Atualidades. A banca é a Divise, essa banca paraibana que já acompanha há um bom tempo e eu posso garantir com essa aula, a gente vai cravar o que vai cair na prova. Taticamente falando, você precisa gabaritar essa prova de conhecimentos gerais e atualidades. Tem como, professor? Tem. Trabalhar com intensidade, responder muitas questões que eu tenho certeza que você vai conseguir. Qual será a nossa metodologia? Vamos trabalhar a parte geral, global, sobre o município, daí reforçar sempre nas aulas de atualidades, nas aulas de conhecimentos gerais, que o próprio nome já diz. Não há necessidade de você aprofundar, de você se tornar um professor de história, de geografia de Lagoa do Carro, mas ter essa visão global, essa visão ampla em relação à economia, à política, à fundação do município. A Banca Divise gosta de trabalhar datas comemorativas, daí você vai ter que lembrar, a emancipação política é comemorada em qual dia em Lagoa do Carro? Além disso, destacar, né, a importância de trazer dados sobre a geografia, população, IDH, saber sim, né, o nome do presidente da Câmara Municipal, o nome da prefeita, até mesmo do secretariado. A banca já colocou isso em algumas provas. Destacando que a nossa plataforma trabalha com compromisso. Compromisso é o tema que trabalhamos da seguinte forma: as duas primeiras missões, os dois primeiros blocos, vamos trabalhar a parte teórica. Já na terceira missão, resolução de questões. Só que na plataforma Estou Preparado, você tem 4 cursos em um, porque tem as videoaulas Advise, conforme o conteúdo do edital. Tem também um carga máxima, serão 200 questões de atualidades, conhecimentos gerais. Já disponibilizei uma bateria para você entender como a banca trabalha conhecimentos gerais e vamos trabalhar também com simuladões e simuladinhos. Já é o terceiro curso. Faltando 2 semanas, teremos Semana da Ultrapassagem e na semana da prova você vai ter aquela revisão final com linha de chegada, tá bom? Então eu tenho certeza que ao término dessa jornada você vai ficar por dentro de tudo sobre Lagoa do Carro, tudo aquilo que você precisa saber para gabaritar a prova. E em seguida vamos trabalhar a parte de conhecimentos gerais de Pernambuco e do Brasil. Baixe esse material, está disponível. Aqui eu fiz uma pesquisa muito densa, muito cuidadosa, porque ao trabalhar a história do município, a gente percebe a dificuldade, a escassez de fontes, até mesmo, né, nos sites oficiais da Prefeitura de Lagoa do Carro. Poucas informações, daí, né, seria necessário, quem sabe, né, valorizar ainda mais a história de Lagoa do Carro, trazendo aí, por exemplo, a cronologia dos prefeitos, deixando aí, né, disponível o significado, o que significa parte a parte, né, do brasão, da bandeira, tudo isso a gente encontra aí, né, na verdade, nós não encontramos, né, essas informações nos sites oficiais da Prefeitura de Lagoa do Carro. Pois bem, feita essa introdução, agora você vai ficar mais seguro, te garanto, a gente vai gabaritar a prova. Professor, qual é a média de questões, de quantidade de questões em relação a esse assunto? História do município, geografia do município, de 10 questões, a banca trabalha na média de 4 a 6 questões com a história e geografia do município. Daí a importância de você valorizar. Se você baixar esse material, fazer leitura, fazer as anotações, acompanhar as aulas de resolução de questões, que só nesse compromisso teremos 20 questões. Aí você vai, de fato, né,
ter muita tranquilidade em responder essa prova. Te garanto. Então, vamos lá. Em relação ao conteúdo programático, história do município, que há uma novidade no edital da Prefeitura de Lagoa do Carro, zona Mata Norte de Pernambuco. A novidade que, até então, o último concurso nessa cronologia 2022 para 2023, que a Banca Divisa organizou, foi da Câmara Municipal de Limoeiro. E até então, no edital aparecia só história do município. Só que neste edital, a banca colocou história do município e do estado. Então, além de mergulhar na história de Lagoa do Carro, vamos trabalhar também uma síntese. Síntese, não há necessidade de aprofundamento. Teremos aí a síntese da história da fundação de Pernambuco. Mas aí, olha, eu segmentei nesse primeiro momento história do município, fundação do município, contextualização histórica, poderes executivo, judiciário e legislativo, símbolos municipais, brasão, hino, bandeira, educação do município, limites geográficos, cai muito, cai bastante. Daí é algo básico você saber os limites geográficos de Lagoa do Carro, ao norte, ao sul, a leste e oeste. Eu vou, olha, bater forte, só nesse compromisso você vai, de fato, né, ter muita tranquilidade em ter essa orientação em relação aos limites, que é um tema bem trabalhado. O contexto populacional, aspectos econômicos, aspectos religiosos. Para essa aula, para elaborar essa aula, eu utilizei como fontes a Fundação Joaquim Nabuco, que tive aí a oportunidade de fazer ali, né, estudar mestrado em Sociologia, uma fonte muito bacana para trabalhar a história dos municípios de Pernambuco. Também utilizei como fonte FIDEM, CONDEP, né? Quando você fala de dados econômicos em Pernambuco, eu tenho que utilizar essas fontes aqui do Estado e, claro, né, destacando o IBGE. Essas bancas utilizam como referência o IBGE. Então, aqui são dados checados, dados oficiais, que se a banca vacilar, a gente, de fato, já tem, né, uma boa base para contestar. Aspectos religiosos. A banca pode cobrar, por exemplo, quem é a padroeira de Lagoa do Carro. Então, à medida que eu for trabalhar, à medida que eu abordar, né, tal tema, eu vou dizer, olha, isso pode cair da seguinte forma, beleza? Então, vamos aí trazer dados gerais, né, imagens de Lagoa do Carro. Você que mora em Lagoa do Carro está em nossa plataforma, então essa imagem aqui é tranquila, né? Você já tem uma ligação afetiva com Lagoa do Carro, mas se você se inscreveu no concurso, mas não mora em Lagoa do Carro, aí vamos trazer essa visão aí global. Estou coladinho aqui com Lagoa do Carro, né? Moro em Limoeiro e permanentemente passo em Lagoa do Carro e desde 2020, né, também visitando o município devido ao concurso, tá? Então, ao falar em Lagoa do Carro, há um fenômeno interessante, né? Fenômeno interessante em relação ao Lagoa do Carro, que é justamente uma localização estratégica na perspectiva econômica. Porque você tem, naquela nova divisão feita pelo IBGE, de um lado Carpina, tá? Carpina, e você tem Limoeiro. Então, Lagoa do Carro, entre Carpina e Limoeiro, entre duas cidades, dois municípios que têm uma referência política, uma referência econômica, educacional também, né? Limoeiro, por exemplo, é um polo educacional. Aí você tem essa cidade, esse município, esse território de passagem que é Lagoa do Carro. Consequentemente, o crescimento de um lado de Carpina, do outro de Limoeiro, vem afetar positivamente também Lagoa do Carro. Então, ao destacar justamente esse crescimento nos últimos anos, a gente percebe essa aproximação, né? Carpina, Lagoa do Carro e do outro lado, a gente vê essa aproximação, né, de Limoeiro e Lagoa do Carro, principalmente o crescimento de loteamentos, né? Na geografia, há um termo chamado conurbação, quando né, duas ou mais cidades se encontram. Então, esse encontro, quem sabe, né, daqui a alguns anos,
principalmente esse crescimento horizontal, né, através dos loteamentos. Então, destacando justamente esse trânsito, né, quando você sai de Carpina, vai no sentido Carpina, né, Lagoa do Carro, sentido aí Limoeiro, a gente já percebe no horário de pico, né, um trânsito mais pesado. Assim como no sentido Limoeiro-Recife, ao passar pelo Lagoa do Carro, na PE90 você tem, professor, a banca pode cobrar a questão também de transportes, ou os meios, né, pelos quais utilizamos para chegar em Lagoa do Carro, sim. Daí eu estou trazendo esse panorama geral. Na nova divisão feita pelo IBGE, Limoeiro é uma região geográfica imediata, Carpina é um município, né, dessa região geográfica imediata. No caso, concernente à referência, né, a grau de influência, Lagoa do Carro, ela é impactada mais por Carpina. Daí, Carpina é a região geográfica imediata e Lagoa do Carro está localizada justamente nessa região geográfica imediata, que daqui a pouquinho eu explico que vem a ser uma região geográfica imediata, uma região geográfica intermediária, tá bom? Então, aqui, destacando, né, essa localização, que eu vou explorar bastante, essa localização de Lagoa do Carro. Aqui dados, né, que eu peguei da Sudene, aí dados gerais sobre Lagoa do Carro, e aí esse mapinha destacando Lagoa do Carro na zona mata norte de Pernambuco, né? Mais uma imagem aérea. Na prova de Limoeiro, a banca cobrou os pontos turísticos, né, de Limoeiro. Então, vamos aí destacar também os pontos turísticos de Lagoa do Carro, né? Imagens que marcam aí esse município, esse sentimento de pertencimento, né? Mais uma outra imagem, né, em relação à Lagoa do Carro, uma imagem aérea. E aí você pode pegar aqui nesse pôr do sol maravilhoso, né, esse pôr do sol aí lindo. Esse sentido aí do pôr do sol é Limoeiro, viu? Pegando já essa parte de cá, os carros indo, né, em direção à Carpina, né? E aqui você tem justamente um trânsito, olha, aqui final da tarde, o trânsito pesado no sentido, né, Lagoa do Carro, Carpina. Bem, vocês vão perceber que eu vou trazer muitos detalhes, né, em relação à Lagoa do Carro. Passei aí praticamente metade de um dia, né, para elaborar esse material para vocês. E por que eu estou colocando esses detalhes? Porque a banca pode cobrar. Então, veja, qual é a distância de Lagoa do Carro, Recife? Lagoa do Carro, capital de Pernambuco. Qual a distância de Lagoa do Carro à capital de Pernambuco, Recife? Aproximadamente 61 quilômetros. Seria loucura, professor, a banca pedir isso? Não. São detalhes que a banca coloca. Já vi algumas provas de fato, a gente fica até estranhando, né? Mas veja, o tema é conhecimentos gerais, então pode cair qualquer coisa. Claro que pela experiência e pelas provas aplicadas pela divisa, a gente tem mais ou menos, né, uma base para trabalhar com vocês. Então, a distância de Lagoa do Carro a Recife, aproximadamente 61 quilômetros, com a duplicação pós-Carpina ali, né, após pegar aquela parte central de Carpina, você tem uma melhor comodidade, né? Após as reformas feitas para a Copa 2014, essa duplicação facilitou a saída de Lagoa do Carro para Recife, assim como a vinda, né? A depender do horário, né? Como falei, tem esse pico pela manhã e no final do dia. Então, Lagoa do Carro, distante 61 quilômetros da capital Recife, o município tem forte vocação comércio, né? Destacando a questão dos serviços, né, que chamamos de terceiro setor da economia. E aí, quando eu falo terceiro setor da economia, não só o comércio, mas o turismo, destacando os serviços públicos. Olha um concurso como esse, com mais de 290 vagas. E você tem, justamente, a prefeitura, assim como outros órgãos públicos, né, contribuindo também para o PIB do município. O artesanato, terra do tapete, né?
Então, a banca pode cobrar justamente essa identidade, essa vocação que Lagoa do Carro tem em relação ao artesanato, conhecida aí, né, a cidade como a terra do tapete. Beleza? Então, aqui, é algo básico, pessoal. A prova de conhecimentos gerais não é uma prova difícil. Daí eu sempre trabalho com qual objetivo? Gabaritar. Professor, são 10 questões. Eu vou pensar em acertar quantas? As 10. Eu vou entregar as 10 questões para vocês. Isso faz diferença. Porque quando você compara esse conteúdo com a administração pública, lá o conteúdo é monstruoso, pô. Eu já critiquei várias vezes a banca por colocar, por exemplo, a questão de toda a Constituição. Então, vamos entregar aqui a vocês 10 questões e essas 10 farão diferença ali na tua classificação. Acesso ao município de Lagoa do Carro. Tá vendo aqui? Na referência que eu coloquei aqui, Limoeiro. Então, aqui, em vermelhinho, né? Aliás, perdão, né? Lagoa do Carro, em vermelho, né? Limoeiro está aqui, pessoal. Referência aqui, Lagoa do Carro, tá bom? Então, a imagem chegou aqui agora. Então, veja, Limoeiro, você sai de Limoeiro, pegando a PE 90, chego aí, olha, Lagoa do Carro, tá vendo? Lagoa do Carro, e aí tem o nome Museu da Cachaça, um dos pontos turísticos. Então, saindo daqui de Limoeiro, pegando a PE 90, aí eu vou aqui chegar em Lagoa do Carro. Se eu sair do Recife, e muitos, né, se inscreveram aí, muitos recifenses, muitos que moram na região metropolitana vão fazer esse concurso. Então, saindo do Recife, vamos pegar aqui, né, Jaboatão dos Guararapes. Aí pega ali, a depender da localização, né? Pode pegar 232, pode pegar a BR-101, mas o acesso será através da 408, tá? A 408, com a duplicação facilita bastante, né? Você chega até ali, entrada de Carpina, pegou Carpina e vem para a Lagoa do Carro. Então, o acesso se dá pela PE 90, sentido Limoeiro, Lagoa do Carro. 408, pegando aí, né? Jaboatão, 408, Recife, 408. E se você sai de Camaragibe, passa por São Lourenço, Tiúma, você pega a PE005, pequeno trecho, mas vai pegar a principal, que é a 408, tá bom? Então, as vias principais, vias de acesso, as principais, né, para você chegar em Lagoa do Carro, se você está no interior, pegando aí Limoeiro, né? Então, PE 90, no Agreste, PE 90. Se vier da região metropolitana, você pega 408. Ou saindo de São Lourenço da Mata, né? Tem uma, você pega a 005, mas depois a principal, que é a 408. Outros dados, né, que a banca de Visa já colocou foi, já caiu em um concurso, pessoal, a banca perguntando, a área territorial, ela coloca assim, aproximadamente, né? Então, vou ter que lembrar da área territorial. Sério, professor? Sério. E é aquela questão que parece bobinha na prova, mas se o concurseiro não for alertado, ele perde. Aqui você não vai perder. Então, a área territorial, aproximadamente, pegando aí, né? 69 quilômetros quadrados. A densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? A quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Então, a densidade demográfica de Lagoa do Carro é de aproximadamente 229 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então, área territorial, dados consolidados pelo IBGE e a densidade demográfica aí para você se ligar. A banca já cobrou em um concurso área territorial, em um outro concurso para a prefeitura, chegou a cobrar a densidade. Geralmente a banca coloca dados aproximados, tá bom? Aqui também é importante, cai bastante.
Cai bastante o quê, professor? População. Inclusive, é algo destacar, é algo que a banca destaca, né, no conteúdo programático. Galera, se ligar. Qual o primeiro formato que a banca pode trabalhar? População. Eu vou ter que lembrar, professor, vai ter que lembrar, vai ter que memorizar. A banca coloca geralmente, como o último censo foi em 2010, está rolando ainda, né, o censo 2022, 2023. Então a banca pode colocar a faixa ou o intervalo, tá? Eu vou colocar uma questão para você na última missão. Seria mais ou menos assim: a população do Lagoa do Carro está entre 16 mil e 18 mil habitantes. Ok, você colocaria como correto. A população de Lagoa do Carro, conforme o censo 2010, é de aproximadamente 16 mil habitantes. Ok, porque geralmente as bancas colocam os dados consolidados do IBGE através do censo. Só que o censo está defasado 12 anos. Então a banca pode colocar estimativa. Então a estimativa da população de Lagoa do Carro, 18.429 pessoas. Dados 2021. No caso aqui, né, você tem estimativa 2021. Já os dados consolidados, 2010, 16.007 pessoas. Ao comparar, pegando aqui o ranking, né? Lagoa do Carro com os municípios do Brasil, 5.570. Lagoa do Carro, em relação à população, está na posição 2053. Eu acho difícil cobrar isso, tá? Em relação ao estado, de 184 municípios, mas o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, a posição de Lagoa do Carro é 121. Olha aquele conceito que eu trouxe para vocês. Região geográfica imediata. O que é isso, professor? A nova divisão feita pelo IBGE a partir de 2017. Então, Lagoa do Carro pertence à região geográfica imediata de Carpina. Essa região geográfica imediata de Carpina, ela é formada por 6 municípios: Buenos Aires, Carpina, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Nazaré da Mata e Tracunhaém. Em relação à população, desses 6 municípios, você tem Lagoa do Carro na quarta posição, perdendo para a população de Carpina, a população de Lagoa do Carro, Nazaré da Mata, ficando à frente da população de Buenos Aires, que é uma população de aproximadamente 13 mil habitantes, e de Tracunhaém, né, que tem uma população aproximadamente estimada aí, né, pegando ali 12 a 15 mil habitantes. Como eu falei, como há essa defasagem dos dados, né, do IBGE, o último censo foi em 2010, a gente coloca aproximadamente, né, tá ali 13, 14 a 15 mil habitantes. No caso, a população do Tracunhaém. Daí a posição de Lagoa do Carro, desses 6 municípios. O professor, mas a banca poderia cobrar. Lagoa do Carro pertence a qual região geográfica imediata? Pode sim. Aí você já coloca região geográfica imediata de Carpina. Beleza? Então, são 6 municípios em relação à população, em relação ao ranking, né, da população. Lagoa do Carro se encontra na quarta posição. Beleza? Galera, concurseira, você não vai acreditar o que eu vou dizer agora. A banca pode cobrar o adjetivo pátrio, o gentílico. Não, professor, é sério? Que nasce em Lagoa do Carro. Lagoense do Carro. Pode cair isso? Pode. Caiu na prova da Câmara de Limoeiro. Que nasce em Limoeiro é o quê? Que nasce em Lagoa do Carro, Lagoense do Carro. E aqui é bem comum cobrar o aniversário da cidade, no caso, a emancipação política. Vou colocar depois, né, na próxima missão, os principais feriados em Lagoa do Carro.
No caso, a emancipação política é comemorada no dia 1º de outubro. Perdão. Então, isso pode cair para vocês, tá bom? Então, se ligar aí, olha. Se ligar aí. O gentílico lagoense do carro. A emancipação política, 1º de outubro. E claro que a gente vai reforçar isso, vai bater forte nesses dados, tá bom? Ah, professor, eu já te levo, vou gabaritar. Vai sim. A banca pode cobrar também a quantidade de anos que aquele município possui. No caso Lagoa do Carro, é um município jovem. Lagoa do Carro, emancipação política, 1º de outubro de 1991. Por exemplo, em 2022, houve aí, né, uma festa, uma programação para comemorar o 31º aniversário de Lagoa do Carro. Inclusive uma festa aí, né, que aí eu peguei da página, né, na página oficial de Lagoa do Carro, essa programação especial, né, para comemorar a emancipação política. Segue mais. Aqui, né, um ato solene em frente à prefeitura de Lagoa do Carro, né, com a prefeita aqui, né, justamente da bandeira da cidade, tá? E, claro, né, destacando a cidade fica, pessoal, a banca praticamente ela faz uma pesquisa e vai encontrar ali, né, alguns dados interessantes e vai no copia e cola. Então, pode cair assim, a cidade fica localizada na zona da Mata Norte de Pernambuco, entre os rios. Aí você completa. Tracunhaém e Capibaribe. Então, eu gosto de trabalhar com a banca Divise, porque além de permitir você, ao estudar com provas anteriores, ter um bom resultado na sua prova, ela segue justamente um padrão. Então, esse padrão que dificilmente vai ser alterado de maneira abrupta entre uma prova e outra, tá bom? Então, aí destacando a referência, né, essa ligação de Lagoa do Carro com Tracunhaém e também com o Rio Capibaribe. O Rio Capibaribe, que inclusive vou trazer imagens, né? Vou trazer imagens da bacia, né? Do Rio Goiânia, da bacia também do Rio Capibaribe. Outra imagem, né? Que eu gosto sempre de trabalhar com essas referências. Aqui você tem o mapa da cidade. Pode perceber que à sua esquerda, né? Esse limite aqui, essa linha de limite com Limoeiro. À direita, né? A leste com Carpina, né? E aqui você tem um mapinha, né? De Lagoa do Carro, tá? O nome, né? Pois é, pessoal. Aqui a gente trabalha com a questão da etimologia, a origem do nome do município. Aí, meu amigo, minha amiga, a banca trabalha demais. E aí você também não vai perder uma questão por isso, né? Por que o nome? Então, em várias fontes que eu peguei, tem algo em comum. É algo interessante, porque geralmente a origem do município, vamos encontrar versões contraditórias. Em relação à Lagoa do Carro, praticamente você tem essa versão que não tem contradição. Você tem justamente o nome, a origem do nome, né? Se dá devido aí, né, um naufrágio na lagoa de um carro de boi carregado de tijolos, né? Depois desse acontecimento, o povo não dizia mais vamos à terra de Santana, que era o nome, né? Até então usado em referência à Lagoa do Carro, mas com esse acontecimento, com esse carro, né, que caiu aí na lagoa, ficou, olha, vamos para aquele local onde o carro caiu, né? Vamos para a Lagoa do Carro. Aí ficou o nome Lagoa do Carro, tá? Então isso pode cair com tranquilidade na sua prova e você vai gabaritar. Quanto à localização, a banca pode explorar da seguinte forma. Quando eu falo em Pernambuco, eu vou dividir Pernambuco, que na verdade essa divisão ela era válida até 2017. Porém, como não há uma atualização nos mapas de Pernambuco, então isso pode cair, tá bom? Então pode cair essa versão antiga, Pernambuco com 5 mesorregiões. A mesorregião metropolitana, a mesorregião da Mata, tá? Então você tem em vermelho aí, o lilás, né? Aqui meu... Você tem o destaque aí para Lagoa do Carro. Esse verde, você tem o Agreste,
destacando, né? Depois, o sertão pernambucano, essa parte é o norte, né? Amarronzada. E em seguida você tem o São Francisco pernambucano. No caso, vamos focar Lagoa do Carro. Lagoa do Carro, né? Que se a gente fizer aí a referência às mesorregiões, Lagoa do Carro, pessoal, está localizada na Zona Mata de Pernambuco, ou a chamada Mata Setentrional, tá bom? Mas aí, Zona da Mata Norte, se a gente fizer esse detalhamento, ou no geral, Zona da Mata Pernambucana. Se a banca de repente cobrar em relação à micro-região, aí se ligar, micro-região seria a micro-região da Mata Setentrional, Mata Norte, tá? E aí você tem, né, Pernambuco com suas micro-regiões. Houve uma atualização a partir de 2017, né, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então aqui, olha, em vermelho, a Zona da Mata Pernambucana, a mesorregião da Zona da Mata Pernambucana, que é dividida no caso aqui, saiu errado aqui, são 3 micro-regiões Zona da Mata, tá? Porque eu aproveitei outro slide aqui, interesse. São 3 micro-regiões que no seu material está corrigido. E Lagoa do Carro está na Mata Norte de Pernambuco. Daqui a pouquinho eu vou dar sequência e eu vou trabalhar com vocês agora a nova atualização do IBGE. Nessa nova atualização, aí eu vou agora destacar. Lagoa do Carro está localizada na região geográfica imediata de Carpina? Sim. E também na região geográfica intermediária do Recife. Professor, Lagoa do Carro pertence à região geográfica intermediária do Recife agora sim. Por essa nova atualização que a banca pode cobrar, sim, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos trabalhar com intensidade, como eu falei. Você vai sair daqui, dessa aula, com todas as informações necessárias para gabaritar a prova da banca Advise. Quando ser disciplinado, será aprovado. A cada missão, você fica mais perto da aprovação.